Uma boa tarde! Mais uma vez o programa ao vivo Educamente entrando no ar para edificar a sua vida, gerando saúde emocional, bem-estar, fé e ciência, tudo junto em um único programa que você tem a possibilidade de entrar comigo também ao vivo, tirando todas as suas dúvidas, um bate-papo, contando seu testemunho através do WhatsApp. Educamente é um programa que falamos o quê? De saúde mental. Cada terça-feira nós temos a alegria de receber vários especialistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, especialistas na área da saúde mental. E hoje nós vamos receber Tom Silva, um terapeuta formado em musicoterapia. O assunto vai ser extremamente importante. Será que ouvir música é apenas o escutar? Quais são os danos na saúde emocional de uma forma positiva ou negativa? E muito mais. E deixa eu contar algo para vocês. A musicoterapia pode começar e ser desenvolvida lá na infância, podendo ser algo muito saudável. Gente, o assunto vai ser maravilhoso, mas antes eu vou deixar o telefone de contato, porque eu quero a sua participação no programa Educamente. Então, como, Cris, eu faço para participar, entrar com você ao vivo? Vamos fazer o programa juntos? Vamos fazer o programa junto. Mandando então o WhatsApp no 011 974 17 4129. Vou repetir, 11 974 17 4129. E lembrando, o Educamente é um programa que é oferecido pelo Grupo Crescendo na Fé, a FTB, e o Instituto do Desenvolvimento, que muito em breve teremos novidades, curso de capacitação, de formação, para você se tornar um terapeuta, mas isso é só um spoiler. Então você vai precisar ficar comigo todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas, ok? Pessoal, musicoterapia. Vamos lá. É uma prática que utiliza a música e seus elementos como ritmo, melodia, harmonia e som para promover saúde, bem-estar e equilíbrio emocional. Mais do que simplesmente ouvir músicas, atenção, torna-se um processo conduzido por um profissional qualificado. É o profissional que nós estaremos recebendo aqui nessa tarde. Por isso, eu já convido você, aliás, eu vou te encorajar. Pegue aí essa flechinha, sabe, que está embaixo aí do vídeo, e você vai encaminhar para os seus amigos, para os grupos que você tem no WhatsApp, porque esse assunto é extremamente importante. O que o seu filho está alimentando a partir das músicas? O que você está se alimentando a partir das músicas? E, de repente, você começa a ter uma oscilação de humor, e aí você fala, estou entrando numa depressão, estou numa crise existencial. Você sabe que pode ser a música influenciando essa sua alteração emocional? Então, bora lá, vem comigo, compartilha Educamente, ok? Porque vai ser muito interessante, ok? Com esse profissional maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, eu acho que domingo retrasado, eu estive na Genuína, a nossa igreja, um outro cômodo, do Ministério Genuína, em Tucuruvi, e aí eu tive a oportunidade, um beijo para todos os membros da Genuína Tucuruvi, e aí, de repente, um rapaz, ele dá um recado falando de técnica de música, com um projeto maravilhoso dentro da Genuína, aqui em São Paulo. E eu disse, você precisa ir no Educamente para poder falar esse assunto. Então, sem mais delongas, recebendo Tom Silva! Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É uma alegria absurda estar aqui, uma honra, muito obrigado pelo convite. Eu que acompanho o pastor César aí desde a pandemia, nunca imaginei que um dia estaria sentado aqui nessa cadeira, então para mim é só alegria. Eu quero poder contribuir com o máximo que eu puder aqui nesse programa hoje. Maravilha, muito trânsito. Você é de São Paulo, né? Você já é acostumado já com esse trânsito? Tô acostumado. Eu que venho de Campinas fico enlouquecida. Hoje eu tive a oportunidade de estar vindo com o Rafa e com a Gabi, que estão ajudando a gente na mídia. Também o Cláudio, sempre Cláudio. E eu falei, nossa, a gente sai super cedo de Campinas para chegar aqui, programa às 3 horas, é uma loucura, né? Aquela marginal Tietê só pela graça. Eu vi até os seus status, eu estava preocupado, falei, achei
será que eu e ela vamos conseguir chegar a tempo? Mas aprova o Senhor e chegamos, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, hoje é assunto de falar de música, né? Tom, como começa a sua história com a música? E como você chegou até esse lado terapêutico de entender que a música ela pode influenciar de uma forma positiva ou negativa? Enfim, conta um pouquinho da sua história pra gente. Muito bem. Aos 13 anos de idade, um amigo do meu irmão começou a ensinar ele a tocar violão. Eu perguntei para ele se ele me ensinaria também, né? Ele começou, e aí eu comecei a desenvolver o ensino. Foi muito simples, né? Ele tinha um conhecimento básico. Aí depois um outro irmão da igreja também. Com 15 anos de idade eu falei, vou trabalhar com música, né? E aí eu tinha tomado essa decisão. E aí de lá para cá tudo que eu fiz foi para conseguir. Tá mais pertinho, né? Isso, mais pertinho. Aê! Okay. E aí, de lá para cá, tudo o que eu fiz foi em função disso. Aí eu fiz conservatório de música lá da cidade de Guarulhos. Também estudei na antiga ULM, que é uma escola de música aqui do município de São Paulo, né? E fui estudando. Aí eu entrei na faculdade de música, fiz bacharelado em música, violão e regência coral, de música clássica. E lá eu me deparo com os efeitos que a música causa no homem. Foi do primeiro trabalho de iniciação científica que eu fiz. Do qual o professor não tinha me incentivado a fazer, porque às vezes, né, não é da área dele, aí acaba falando, não, isso é besteira. Mas eu comecei a faculdade em 2005 e quando foi em 2006, eu fiz um curso de musicoterapia. Não, era um curso de extensão universitária. E realmente eu me apaixonei porque eu vi a música não só como finalidade, mas como um meio para. E aí a gente vai falar mais disso sobre. E aí eu continuei estudando, terminei a faculdade e aí eu ingressei na pós de educação musical. Então, assim, ao longo da minha jornada, eu trabalhei muito como educador musical, porém, pelo fato de eu ter feito o curso de musicoterapia, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar nos meus alunos, em especial dos bebês até o 3º ano de idade, eu aplicava elementos de musicoterapia em sala de aula e no 4º e no 5º ano eu ensinava a flauta doce como um instrumento. Por quê? Porque eu percebi que, assim, às vezes, o ensino de música, pela nossa educação no Brasil que nós temos, ele não é muito eficaz para crianças pequenas. A gente segue um modelo patriarcal lá de Portugal e é um modelo muito engessado de ensino de música. Então, quando eu me deparei com esse tipo de pedagogia, eu falei, isso aqui não vai funcionar com uma criança de 2 anos, não vai funcionar com uma criança de 5 anos. O que eu quero que uma criança... Porque eu trabalhei como professor de musicalização infantil em colégio particular. Sim, sim. Então, eu falei, qual é o objetivo? Porque eu vou ensinar essa criança a fazer um acorde de dó maior e ré maior, cantar. Não faz o menor sentido para a nossa realidade brasileira, né? Porque outras culturas, como os japoneses, eles têm um outro tipo de comportamento, onde a pedagogia deles é diferente. Mas dentro da realidade brasileira, eu percebi que isso seria ineficaz, esse sistema sistematizado, né, do ensino da música. Então, eu comecei a aplicar a ideia da musicoterapia. Como? Porque alguns elementos e algumas formas de ensino têm uma finalidade para o desenvolvimento, por exemplo, da fala. Então, olhar para o desenvolvimento global da criança. Então, uma criança de 2 anos ainda não tem a fala toda pronta. Então, algumas formas, algumas músicas e alguns exercícios que você estimula a criança de uma forma lúdica, faz com que ela desenvolva aquela habilidade, mas olhando num desenvolvimento global. Então, seja na fala, seja motora, dentre outras habilidades, até de raciocínio, o trabalho em conjunto também. Então, eu apliquei bastante isso, tanto
do berçário até o 3º ano, juntamente com a prática da educação musical. Ô Tom, e como que é isso na prática? Porque eu fico imaginando uma criança, embora que a neurociência, né, Tom, ele tem falado do inconsciente uterino. Então a gente está hoje graças a Deus, os estudiosos do campo da mente já têm se preocupado com essa primeira infância, com o desenvolvimento da criança, de uma forma muito, que pra gente é muito precoce, né? E hoje a gente fala, por exemplo, do inconsciente uterino, que a criança ela pode se tornar um adulto com sequelas por conta de uma gestação cheia de estresse, uma tentativa de aborto, depois se torna esse adulto, não se sentindo pertencente, enfim. A gente vai falar mais sobre isso em outro momento, quando a gente falar mais da neurociência. Mas isso é no campo desse útero da mãe. Aí a criança, como isso é aplicado junto com a música? Porque quando a gente fala do inconsciente uterino, a gente fala daquilo que ela sente e recebe da mãe. Mas e aí como essa prática, junto com instrumentos, junto com técnicas, com essa criança já no primeiro ano de vida? É muito interessante sua pergunta. De fato, tem a própria matéria da musicoterapia, que é a musicoterapia infanto-materna, que ela se dá um trabalho com a mãe, obviamente repercute e é o objetivo na criança, né? Porque, assim, um dos primeiros contatos com o som que a criança tem é a voz materna. A audição da criança, ela vai ela se forma por completo na 35ª semana. Só que antes disso, ela tem audição também, ela vai se desenvolvendo aos poucos, e tudo isso vai entrando no escopo da memória da criança. Então, a voz da mãe é o primeiro abraço que a criança recebe. Olha que interessante ouvir isso. Atenção, atenção, mamães! Atenção. E essa relação de falar com a mãe? Na gestação toda esse diálogo, esse contato, né? Sim. Com a voz da mãe, a voz do pai, enfim. E com a música é essa mãe... Porque aí é trabalhar, assim, até tem uma funcionalidade com músicas gravadas. Ai, que mas a maior funcionalidade é essa mãe fazer uma prática musical com a criança. Porque quando essa criança for submetida às vibrações que a mãe vai fazer com cantar, ela vai sentir esse acolhimento. E na hora quando essa criança vir ao mundo, ela já tem a memória. Então, essa música, essa voz, tanto da mãe quanto do pai, ela já irá reconhecer. Eu tenho até um testemunho para contar da minha própria filha. Ai, que lindo. Conta pra gente. Eu fiz isso quando a minha filha estava, né, no ventre da mãe dela. Eu toquei uma música do Johann Sebastian Bach, né? Ele tem uma música muito comum, muito famosa para o violão, chamada Bourré. E aí eu tive essa prática de ficar tocando essa música enquanto minha filha estava lá, dentro do útero da mãe dela. O que aconteceu? Quando ela nasceu, e eu tocava, ela ficava procurando, ela reconhecia. Ai, mas o fato mais marcante foi com 2 anos de idade, ela estava elétrica, pulando na cama, assim, aquela coisa de criança, né? Aí ela estava lá no quarto, eu estava na cozinha, e aí eu deixei a porta aberta, peguei o violão e comecei a tocar. Antes de terminar a minha música, a minha filha estava esparramada na cama, dormindo. Para você ver como trouxe para ela essa afetividade, esse aconchego, tipo de algo que é para ela. Seja o pai ou seja a mãe. É que a mãe acaba tendo uma vantagem porque, além da escuta, a criança vai sentir toda a vibração que é produzida no canto, por exemplo, né? Sim, maravilhoso. E depois que essa criança passa por essa experiência, nossa, que testemunho lindo. É bom. Porque às vezes a gente olha e fala assim, a música é só para ouvir, não tem esse efeito, né? Fica só parece que no campo ou da mitologia, é mito isso, aliás, ou só no campo da filosofia, né? É bonito isso, é poético, mas isso na prática é uma realidade, é um lindo testemunho. Fato. E a criança, então, nos primeiros anos, qual é a prática para essa mãe, para esse pai, para esse responsável, já inserindo a música de uma forma muito saudável para o desenvolvimento dessa criança? O que você sugere? Uma das coisas mais simples é a prática do canto. Então, vamos ver. Porque o desenvolvimento da fala, ele se dá pelo lado esquerdo do cérebro. Porém, a construção da melodia da música é pelo lado direito.
por isso que nós vemos pessoas que são gagas, só que na hora de cantar não são. É verdade, Tom, verdade. Porque é do outro lado do cérebro. Então, quando você quer auxiliar, ajudar o desenvolvimento global da criança, por exemplo, na fala, estimular com que essa criança cante, você cantar com ela, submeter ela a músicas gravadas e ensinando, assim, se não tem um profissional da música qualificado para poder ter esse estímulo, mas em casa mesmo, sentar com seu filho e cantar, fazer... É importante você sentar, porque a criança, ela enxerga o adulto de cima e às vezes ela não estabelece essa conexão. Então, quando você senta, você fica na mesma direção que a criança, você estabelece esse contato proximal dela sentir que é um semelhante. Então, você senta, seja a mãe, seja o pai, seja até um irmão, vai cantar junto, brincar, talvez até um instrumento de percussão para ela interagir com a música, seja ali um chocalho, alguma coisa, mas fazer isso sempre de uma forma muito lúdica e divertida, porque a criança vai assimilar isso melhor e vai ajudar, no exemplo que eu estou dando, no desenvolvimento da fala. Desenvolvimento. A fala e a motricidade também, né? Se dá um violãozinho de brinquedo para essa criança, ela já começar, né, brincar ali, talvez ajuda na questão motora também, ou não? Sim, não... é que o violão especificamente, aqueles violões de brinquedo, acabam não tendo muito efeito. As cordas não têm afinação nem nada. Aqueles pequenininhos, sim, sabe? Sim, aqueles de brinquedo, né? Agora, um tambor, sim, porque o ritmo, ele é uma das coisas mais básicas da música no ser humano. Por exemplo, se for olhar, nós temos um tambor dentro de nós, que o coração está batendo o tempo inteiro. Então, alguns elementos básicos, como um tamborzinho, e você acompanhar o pulso da música junto, e essa criança bater junto, vai ter uma estimulação motora maior. Algumas brincadeiras, por exemplo, amarelinha. Amarelinha, quando a criança vai pulando, ela pode pular num ritmo. Se você faz um brinquedo cantado, que é o nome técnico para as brincadeiras que são submetidas junto com uma música cantada. Então o nome é brinquedo cantado. Por exemplo, adoletar é um brinquedo cantado. Então a criança vai cantando e vai fazendo movimentos com a mão. Mas isso é para crianças maiores, né? Então, a amarelinha, por exemplo, de ficar pulando, dá para pular no ritmo junto com uma música, cantando. Então, esse desenvolvimento motor também ele é muito possível. E aí, quando se fala desenvolvimento motor, a gente vai trabalhar muito mais a parte do ritmo da música. E quando é desenvolvimento de fala, nós vamos trabalhar muito mais a melodia, o canto da música. Se o pai hoje, a mãe está escutando, a gente fala assim, eu quero desenvolver a criatividade do meu filho, eu quero que meu filho seja, seja um levita da igreja, né? Toque algum instrumento. Então, essa criança, ela, a partir de 1 ano, então você sugere que essa família já introduza a música, porque então é saudável, esses instrumentos. Eu nem sabia que tinha essa diferença, né? Dar um violãozinho ou, por exemplo, um tambor. Um tambor, né? Então, não tinha essa noção. Importante essa informação. A partir de que idade esse pai pode pagar um professor particular para desenvolver essa habilidade? E a outra pergunta é, desenvolve realmente a criatividade dessa criança? E antes do Tom responder, se você tem uma dúvida com relação ao campo da música, tá? Se ela é saudável ou não, entre em contato com a gente, o telefone está na tela, participe ao vivo. E se você tem um testemunho como o Tom acabou de compartilhar, também grava aí um áudio rápido para a gente, 011 974 17 4129 é o telefone que você vai estar com a gente aqui no Educamente ao vivo. Bora lá, Tom. Bora lá. Me ajuda a lembrar a pergunta que você fez e a propaganda. Duas perguntas, né? Até que idade que eu posso falar assim, vou pagar um professor e se desenvolve a criatividade da criança mesmo? Entendi. Porque eu já ouvi isso, viu? Põe lá na música que desenvolve a criatividade, né? O senso comum sempre fala isso, embora não esteja errado, tá? Quanto à idade, na verdade, a partir do nascimento da criança, ela já pode ser submetida às práticas musicais, tanto com um tratamento de musicoterapia, caso, principalmente se a criança for especial, uma criança atípica, por exemplo, a criança nascer com TEA, né? A música é fundamental para ajudá-la na comunicação, porque a música vai ter esse poder. A terapia feita com a música, ela vai ter esse poder.
Então, a partir de 0 anos de idade. A questão é você encontrar o profissional qualificado para isso. Não adianta você ir numa escola de música da esquina e procurar um professor de música que ele não tem a especialidade de educação musical ou de musicoterapia. De repente, ele é apenas um ótimo instrumentista que ensina outras pessoas a tocarem um instrumento. Esse profissional eu não recomendo. Mas se for um profissional específico de musicoterapia, um pedagogo musical, aí a partir dos 0 anos de idade. E aí, de fato, se você tem condição de colocar ele numa escola que tenha um profissional qualificado da área da música, ou você contrata um para acompanhar o teu filho uma vez por semana, ter esses estímulos, e ele vai te passar alguns exercícios que você mesmo pode fazer. Com certeza o desenvolvimento dessa criança vai ser muito grande, porque ele vai trabalhar com todas essas áreas do desenvolvimento do ser humano e desde criança, então vai potencializar muito. Muito, né? Muito. E a criatividade, sim, com certeza. Por quê? A música, você tem 2 formas. Você tem a música que já foi feita, e aí você vai trabalhar a reprodução. E existe a música que a gente vai chamar de improviso, vai criar a música na hora. Então, quando você cria uma música na hora, você está trabalhando literalmente a criatividade. E a forma que essa criança ou adulto vai trabalhar com uma criação tem a ver com o que ela viveu, com o que ela escuta, com o meio ambiente que ela vive. Ela vai conseguir produzir alguma coisa dessa criação espontânea, que é a ideia da improvisação. E aí, isso da improvisação pode gerar até uma criação específica de uma música sistematizada e tudo. É claro que aí depende da idade desse ser humano que está, né? Maravilha. Quero mandar aqui um beijo para o pessoal que está mandando aqui pelo meu WhatsApp. Pessoal, beijo para minha mãe, para o meu esposo, para toda a família genuína, para o pessoal do Thalita Cume. E também aqui tem uma pergunta, mas eu acho que nós vamos já entrar nesse campo sobre como inserir a música na terapia. Pergunta para o Tom se existe essa possibilidade do especialista. Precisa ser terapeuta e precisa fazer música? Eu acho que é um dos temas do que a gente vai também dar continuidade nessa conversa, né? Nesse campo terapêutico, né? Os benefícios para o campo emocional. Mas, Tom, seguindo aqui essa pergunta, ele precisa ser terapeuta para usar essa técnica? É uma nova prática que os terapeutas estão usando dentro do campo da terapia? Conta pra gente. Muito boa pergunta. Nós temos relatos da musicoterapia, não com esse nome, mas até dos tempos bíblicos. Você vê alguns relatos que foi usado a música para determinadas situações. Mas a musicoterapia, como nós conhecemos hoje, ela começa a ser desenvolvida na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial foi usado a música para fazer o tratamento dos soldados e viram ótimos resultados. E de lá para cá foi se desenvolvendo. Então, o que é um musicoterapeuta? É alguém formado, seja na faculdade ou na pós-graduação. A lei no Brasil, ela estipulou que agora a partir, se não me falha a memória, dia 11 de abril, é a data limite para que quem foi formado por pós-graduação possa clinicar. A partir de 11 de abril acaba a pós-graduação de musicoterapia e só é válido o bacharelado em musicoterapia. Então é uma formação acadêmica. Um psicólogo, ele não pode fazer um tratamento com musicoterapeuta se ele não tiver a formação. Um músico, por exemplo, se eu só tivesse feito o bacharelado em música, eu também não poderia. Então, para ser um musicoterapeuta, precisa ser alguém formado. Ou, até 11 de abril, dali para trás, quem fez pós-graduação, ou bacharelado em musicoterapia. E tem uma outra coisa. Todo musicoterapeuta é um músico. Mas nem todo músico é um musicoterapeuta. Não tem como você ser um musicoterapeuta se você não entender música, não ler música, não conseguir tocar um instrumento ou cantar. Porque os recursos que nós usamos, nós precisamos dominar. E o elemento, não como finalidade, porque a musicoterapia tem a finalidade do desenvolvimento, cura ou potencialidade de alguma área do ser humano. A música é só um meio do caminho, né? O meio para. Então, não tem como ser a pessoa não ser músico também. Ô Tom, esses dias eu assisti um filme.
O Som da Liberdade. Ai, filmaço. Eu tava até ensaiando para assistir, porque fala do tráfico da criança, enfim. E é uma área que eu tenho uma limitação, né? Eu digo, e quem me acompanha nas redes sociais, nos podcasts, eu sempre falo, né? Lidar com criança vítima, né? Da pedofilia, enfim, é a minha limitação. Então, mas enfim, tive coragem de assistir o filme, vale a pena mesmo. E tem aquele personagem principal, né? Aliás, a criança que se torna também dos personagens principais, que usa da música, né? Acho que até uma válvula de escape da dor. Eu achei muito interessante. Pensando na música agora como forma terapêutica mesmo, numa pessoa com ansiedade, na depressão, a própria fuga, que não seria tão saudável a música ser uma fuga, porque, né, a fuga para o campo terapêutico, na verdade, não está querendo ter contato com a dor e não está no processo de cura. Aliás, não busca o processo de cura. Como que é isso? Funciona também? Uma pessoa com ansiedade, diminui o grau de ansiedade com a música? Conta pra gente. Sim, a musicoterapeuta ela é indicada para vários tipos de patologias, tanto crônicas como passageiras. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce com TEA tem uma patologia crônica, isso é para o resto da vida. Mas alguém que desenvolve uma ansiedade por algum estresse, algum fator, é um desenvolvimento de uma patologia passageira. E a musicoterapia, sim, vai ajudar isso, né? Claro que eu vou ter que falar de uma forma geral, porque cada caso é um caso e é uma aplicação. Né? Nós vamos, como musicoterapeuta, tem que fazer uma anamnese e entender qual que é a demanda que o cliente, que é o termo correto, nem todo mundo é paciente. É verdade, é verdade. A minha abordagem da TCC também é cliente. É cliente, né? É cliente. Porque a paciente denomina como se a pessoa estivesse doente, às vezes nem é o caso, né? Então é cliente, né? Então a gente precisa enxergar qual que é a demanda desse cliente e aí o musicoterapeuta vai analisar qual que é a abordagem para ele, entende? Então, se a pessoa vem com um estágio de depressão ou de ansiedade, vai ser determinada demanda. Ah, não, a pessoa ela traumatizou e ela não fala. Precisa trabalhar essa comunicação. Então, é uma outra abordagem. Mas sim, a musicoterapia está sendo recomendada por vários psiquiatras. Você vê uma crescente demanda de clínicas especializadas para isso. E está faltando profissional no mercado. É verdade, não é comum, né? Não é comum. Assim, porque é mais fácil, eu vou para um psicanalista, eu vou para alguém da abordagem da TCC, ou psicólogo, enfim. Mas eu vou um terapeuta, né, que vai trabalhar música. Caiu a ligação? Você pode voltar a ligar e 011 está aí na tela, 974-1741-29. Agora, conta pra gente o segredo na prática, porque não é uma ferramenta que eu tenho contato. Aliás, eu acho que eu tive... nunca tive contato. Estou tentando procurar na memória aqui um contato com a música de forma terapêutica. Eu acho que eu não tive essa experiência. Como que é na prática? Existe uma música que coloca? Conta o segredo dentro de um site terapêutico. Existe uma música? Existe, né? Como que é isso? Como que é essa ambiência do musicoterapeuta? É muito vasto, porque o campo de atuação e as técnicas aplicadas dentro de uma clínica ou no ambiente escolar, porque isso também é uma coisa que acontece. A musicoterapia ela pode ser também aplicada no ambiente escolar, mas também em clínicas. Então, assim, tudo realmente depende da demanda. Acho que eu vou ter que dar um exemplo de algum caso assim específico. Por exemplo, se a pessoa vem e ela está com uma situação de ansiedade. Então, o que é a ansiedade, né? É viver no futuro, é uma pessoa estar tensa, aquela palpitação no coração está acelerada a 1000. Você, bem simplório, o que não fazer com essa pessoa? Você não vai colocar um heavy metal para ela escutar. Você vai potencializar, né? Então, eu, numa situação dessa, eu vou optar com algo de uma música clássica. Vou pegar uma música já pronta, uma música gravada, vou submeter esse paciente ou nesse caso seria um paciente, tá? Esse paciente a ouvir e ver as reações. Claro, tudo antes eu preciso fazer uma anamnese, ver se ele tem contato, porque as pessoas têm diferentes contatos com culturas diferentes.
Existem pessoas que não suportam, por exemplo, música clássica. E aí, essa abordagem não vai poder ser nessa linha. Então, eu preciso saber qual que é a experiência musical dessa pessoa para poder trazer alguma vivência ali. Então, de uma forma mais simples e prática, essa pessoa precisa diminuir o ritmo dela. Ela precisa poder se concentrar. Então, uma das técnicas é a escuta terapêutica, que é você ouvir música de uma forma que hoje em dia quase ninguém mais escuta. É que você é nova, você não vai ser dessa geração. Eu amei o nova. Amei o nova. Isso aqui vai se virar corte, vai colocar lá no meu Instagram. Você que é nova? Você que é nova? Eu sou nova. Mas a geração dos anos 80 para trás vivenciou a era do disco, que você colocava na vitrola e você sentava no sofá e ouvia. Verdade. Porque, pensa, é uma geração que não tinha internet, não tinha as músicas de uma forma muito rápida. Então, quando você comprava um disco de algum artista que você gostava, você parava para prestar atenção e ouvir cada faixa. Você não tinha um monte de coisa, de oferta de música. Então, você ouvia até o lado A, o lado B, até o que você não gostava. Então, essa geração fazia uma coisa que era escutativa. É você parar e sentar e ouvir e prestar atenção. Eu vou ouvir a letra, aí a pessoa escuta. Agora eu vou ouvir a guitarra, vou ouvir o violão, vou ouvir o conjunto inteiro. Eu vou me perceber. O que você sente quando você escuta aquela música? Aí algumas intervenções terapêuticas. Sua mente foi para onde? O que você pensou? Te trouxe alguma memória? Você sentiu algum cheiro? Porque a música também tem esse poder. Como ela toca nos nossos sentidos, você pode, se você ainda fechar o olho e escutar, você pode lembrar de alguma cena, de algo que você viveu. Você pode ter uma lembrança de um cheiro, de algo que te remeteu à sua infância. Então, ouvir uma música como uma escuta ativa, com um profissional te direcionando, gente, os caminhos são infinitos, assim, do que pode trazer para você. E a música, ela tem ela influencia demais as memórias, né? Sim, demais. Total. E esses dias eu vi uma matéria dizendo que o comércio usa da música, estimula. Você falou da questão, né? Não dá para trabalhar com paciente com ansiedade, colocar um rock, um heavy metal, enfim. Usa da música como também uma espécie de marketing. Eu coloco músicas mais agitadas no comércio, que aí a pessoa não pensa e ela vai comprar isso, né? Então, não só o efeito terapêutico, mas também uma estratégia até mesmo, né, de gerar uma mudança comportamental ou uma tomada de decisão. Se eu coloco uma música de mais leve, que aí é a melodia, enfim, a pessoa vai parar e vai pensar, vou comprar ou não. Aí coloca uma acelerada, a pessoa vai lá e compra, né? Você tocou num assunto que eu realmente tenho um incômodo muito grande com o mundo do jeito que está. Você sabe que a nossa mente tem uma frequência, o cérebro de nós temos a frequência. E a frequência contemplativa, que é a frequência alfa, né? Existe a frequência beta, que nós estamos em estado de vigília, que nem agora. Mas a frequência, quando você está no culto, você está quase dormindo, você está sonolento, é essa frequência. E esta frequência, quando nós escutamos uma música, nós entramos nessa frequência. Então pensa no poder influenciador que isso faz. As pessoas podem fazer isso para o bem, como para o mal. A pessoa entra num estado contemplativo e ela está sendo submetida a uma música. Só que aí essa música não é só instrumental. Ela passa uma mensagem. E naquela hora que ela passa essa mensagem, vem a ideia do marketing, do poder do convencimento. Então, às vezes, as pessoas consomem coisas por influência, sim, da música, por nós entrarmos no estado contemplativo, e aí a gente, se você não tiver uma consciência de que aquilo é uma ferramenta de manipulação, você se submete e você aceita. Eu vou dar um exemplo muito comum de todas as gerações. Existe aquele canal, o maior canal de TV aberta do nosso país, que quando acontece uma manchete extraordinária, toca uma musiquinha
É isso aí. O que eles fizeram? Eles criaram uma música para o consciente coletivo, não é inconsciente, para o consciente coletivo. Opa, aconteceu alguma coisa séria, deixa eu prestar atenção. Para quê? Para ganhar audiência. Não é o objetivo em si não é informar. O objetivo é ter audiência. Ter audiência, você vende patrocínio e você ganha dinheiro. Então, quando alguém escuta aquela música, ela entra nesse estado e vai olhar para a televisão. Peraí que aconteceu alguma coisa. Cláudio, esse é o segredo. Então. Vamos colocar essa musiquinha no programa. Verdade, ganha audiência a partir de terça-feira que vem. Cláudio, coloca aí. Nossa, é verdade, né? Olha que interessante que você trouxe. Pessoal, nós estamos pela primeira vez no YouTube, lá no meu canal, mas também no canal ao vivo do pastor César Cavalcante. Muito feliz. Obrigada, Rafa, por essa possibilidade. Essa possibilidade. Agora, Tom, e me fala uma coisa. Eu acho que eu vou entrar num campo polêmico. Vai. Mas aí a gente entra com com a música. E um campo polêmico, talvez, para sua área. Eu escutei você falando que só usa músicas evangélicas. E aí eu não sei, para o músico que, né, pode acabar nos escutando, enfim... Como é isso? Por que você escolheu, depois da sua conversão, falar só uso as músicas evangélicas para o trabalho, né? Conta pra gente, porque isso é polêmico, Você tem certeza que você quis fazer essa pergunta? Agora Educamente vai pra cima, a partir de agora. Teologicamente, não existe neutralidade. Ou algo é de Deus, ou algo não é de Deus. Então, para onde aponta aquilo que você está escutando? Você está escutando uma música que vai apontar para Deus ou não? Então, como a música tem todo esse poder de influência, tanto num comportamento instantâneo, mas a longo prazo, se você é submetido a músicas que a gente vai chamar de músicas do mundo ou secular, mas algumas pessoas erram e falam circular. Não, música circular é outra coisa. É secular de século, né? Você, ao se submeter, pode ser músicas românticas ou de diversos temas, você enche a tua mente com aquela informação. Tudo que você lê te influencia. Tudo que você escuta te influencia, tudo que você assiste te influencia. E a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Hoje eu estava falando no carro, vindo para cá, e assim, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer que aquilo que você escuta te influencia. Aquilo que você fala é aquilo que está cheio o seu coração. Seu coração vem pelo aquilo que você escuta. Se você escuta somente, por exemplo, músicas sertanejas que vão falar de traição, de bebida, de chifre, de vingança, do que vai sair da tua boca? Né? Então, existem... Agora, isso é uma música um pouco mais fácil de discernir. O funk, por exemplo, né? Que é muito mais fácil de discernir. Fala, isso aqui não tem nada a ver. Mas existem músicas que são mais difíceis, né? Por exemplo, algumas poesias que vão apontar para caminhos muito parecidos do que o caminho cristão. Eu estava vindo hoje e aí o meu excelentíssimo amigo aí, o pastor Sidney, me mostrou um cordel. E o cordel estava falando a respeito sobre ter fé em si mesmo, ter fé em você e acreditar em você. Quando você olha assim todo o contexto, a princípio parece algo bom, mas do ponto de vista cristão, a fé não é o objetivo final, a fé é um meio. Da mesma forma que a música terapia, a música é um meio, não é o objetivo. Na educação musical, a música é a finalidade, você aprender música. A musicoterapia, não, é desenvolver alguma coisa através da música. Então a fé não é o objetivo final do ser humano, é um meio para alcançar Deus. Quando você escuta alguém falar para você ter fé na fé, você está retirando Deus.
E aí você vai acreditar só na sua fé. Quando fala acredite em si mesmo, do ponto de vista cristão, a gente precisa acreditar em Deus. E o que Deus faz através de nós não é muito sobre acreditar em nós mesmos. Se eu viesse aqui no teu podcast por acreditar que eu sou bom, eu consigo, eu não ia conseguir abrir minha boca. Mas eu acredito naquele que me enviou, naquele que me encheu e que conduziu a minha vida. Então, ouvir músicas que não te apontam para Deus, para mim é algo extremamente perigoso. Porque o tanto que você se encher é o tanto que você vai transbordar. E aí a pergunta é, você quer transbordar de quê? Verdade. É verdade. Então, a partir daí, então, é só músicas cristãs que faz parte do repertório, tá certo. Você, papai e mamãe, você que tá aí, né, ajudando na educação, desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, cuidado com o que você tem colocado na sua casa para escutar, né? E esse adolescente também, né? Cuidado com aquilo que você está ouvindo, sim, que muda, inclusive, a maneira de falar, sim, né? A maneira de se vestir. A gente vê uma pessoa que toda de preto provavelmente gosta de rock, né? Então mudou aquele estilo. Comportamentos que são alterados dependendo do que está ouvindo, pode virar uma pessoa de boca suja, um rebelde, enfim. Influencia mesmo, de fato, né? Comportamento, a maneira de se vestir, a maneira de falar. É interessante que tem quando eu estava na pós-graduação, eu fiz um trabalho de um livro chamado Música e Saúde. E fizeram uma experiência que submeteram vacas e plantas a 2 tipos de música diferente. Colocaram vacas que estavam produzindo leite ou escutando Mozart o dia inteiro. E outro grupo de vacas submeteram ele a colocar a um rock, eu não lembro, citaram até a banda. Acho que eu não vou ser indelicado de citar aqui a banda, não é nada contra ninguém, mas é um rock muito pesado, muito acelerado, muito violento, vamos dizer assim. Ao final da experiência, as vacas que foram submetidas à escuta de Mozart produziram muito mais leite do que as vacas que foram submetidas ao heavy metal. Fizeram isso com planta também. Uma planta submetida com uma música do Bach e a outra também com eu acho que também foi rock. A planta que foi submetida à música clássica cresceu, floresceu, a outra chegou a morrer. Uau! E eu não sou contra o rock, eu escuto rock. Eu estou falando sobre a intencionalidade do que se faz na música. Você encontra músicas clássicas que são, às vezes, totalmente instrumentais, mas elas têm um caminho para Deus. Você tem vários cristãos ao longo da história que compuseram. O Johann Sebastian Bach, ele era luterano. O Antônio Vivaldi, que é aquela música extremamente famosa, As Quatro Estações. Essa obra, ele era um padre. Então você tem ao longo da história pessoas que fizeram composições importantes na história, que eram cristãos e tinham esse olhar de compor algo que apontava para Deus. Mas você tem pessoas em todos os estilos de música que compõem algo que não te aponta para Deus. Sim. Meu esposo está aqui falando, viu? Porque por isso que eu escuto Bach. Aí, ó, pronto. Muito sábio ele. Por isso que eu escuto Bach, ele gosta muito desse. Eu tô aprendendo. E é gostoso, às vezes, no final do dia, né? Escutar uma música nesse instrumental, né? Vai acalmando. Eu vou falar para você fazer uma experiência. O Bach tem uma peça chamada, em tradução, significa Jesus, a Alegria dos Homens. Uma peça instrumental, depois tem algumas partes de coro cantada. É uma melodia linda, leve, maravilhosa. Tenta fazer uma escuta ativa. Senta, põe a música num volume agradável para ti, escuta e vai percebendo-se a si próprio. O que acontece quando você escuta? Como é uma música que também tem letra, pega a tradução e lê. Lê, aí você começa a se perceber o efeito que essa música vai trazer. Eu tenho certeza que se você fizer isso, ou você que está em casa fizer isso, nunca mais você escuta nenhuma música da mesma forma.
Uau. Então, eu mesmo, por exemplo, se eu vou comer num restaurante, alguma coisa, gente, eu não gosto de comer com música tocando, porque ela vai me desconcentrar. Então, estou conversando com você? Estou conversando. Vamos escutar música? Então, vamos escutar música. É outra situação. E essa ideia dos pregadores agora, estão colocando música no fundo, o que você acha? Existe, talvez eu tenha saído agora até fora do nosso repertório. Vai. É que agora eu fiquei curiosa, né? Curiosa, porque agora está uma tendência no mercado, né? O que eu te falei. São só os pregadores, os palestrantes, o pessoal do coach, eu não sei Também. se tem outras áreas de atividade, mas é esse efeito, né, da música. Foi o que eu te falei, é da frequência cerebral. Da frequência. Quando você está no estado delta, que a música proporciona isso, você entra no estado mais contemplativo. Quando você está no estado contemplativo, você abaixa defesas do consciente e você é muito mais fácil suscetível àquela mensagem. Então, quando você coloca um teclado no fundo, tocando as frequências, e aí seja um pregador, ou seja um coach, um palestrante, ele acaba atingindo mais pelo lado emocional, porque aí a pessoa entra no estado contemplativo. Mas aquele palestrante, aquele pastor que prega, que vai ensinar alguma coisa no silêncio, ele está mais preocupado com que a pessoa receba a mensagem com consciência. Sim. Então, assim, talvez muitas pessoas não gostem do que eu vou falar, mas isso é uma técnica de manipulação. Técnica de manipulação? Uau! Mas o que eu aprendi não me impede assim, de falar diferente. É isso, assim. Existem algumas verdades no mundo que elas são doloridas e, por favor, eu não quero que ninguém se sinta ofendido, porque tem pessoas que vêm humildemente me falando, coloca ali um fundo musical, e ela está replicando o que ela ouviu, mas alguém começou a fazer isso com consciência. Ainda bem que eu pedi pra você tocar teclado na genuína do Curuvi. Quando a gente tá aquele glória a Deus, aumenta o volume. Agora entendi. A gente anda manipulando. Mas, em contrapartida, deixa eu deixar mais leve aqui. Eu tô brincando. Se tem uma mas coisa, faz sentido, se tem real. uma coisa que a gente... nós, como cristãos, somos proselitistas. Então, passar a mensagem e tentar alcançar maior número de pessoas é, sim, uma coisa válida. Agora, o que é complicado é uma pessoa que não tem uma mensagem verdadeira, é uma seita, faz essa técnica para poder pegar ovelhas para si. Aí, então, vamos lá. Existem pessoas muito sérias, muito verdadeiras no Evangelho que fazem isso, mas tem um resultado muito positivo na vida do ser humano. Às vezes a pessoa está muito tensa, vindo do trabalho, está com uma preocupação muito grande, e aí quando ela entra nesse estado alfa de frequência, ela consegue ouvir melhor. Então, assim, é que é muito pesado o termo técnica de manipulação, mas é que de fato Mas né, É dessa maneira. É dessa maneira. Eu tentei melhorar aqui, não sei se ficou mais leve. Essa é a realidade. E fala uma coisa, a gente pode usar dessa técnica em ambiente, por exemplo, comunidade, ONGs, para grupos? Porque a gente falou agora de uma técnica terapêutica, uma questão individual. Sim. Mas a gente consegue usar essa técnica para grupos também? Sim. Tanto que é uma das áreas da musicoterapia, a musicoterapia em grupo. Um número máximo limitado de pessoas para não virar recreação, mas é altamente funcional. Agora, por exemplo, você falou em ONGs, de repente, se você quer mudar o ambiente, trazer uma atmosfera diferente, uma música mais calma, com notas longas, notas paradas. Imagine, se você entra aqui no estúdio, né, no CNF, se estivesse tocando uma música na recepção, cada tipo de música vai trazer um ambiente diferente. Se você põe alguma música clássica, você vai entrar, você vai ter um impacto. Se você coloca uma música dos monges beneditinos, você vai ter um outro impacto. Se você vem e coloca um pagode, vai ter um outro impacto. Então, se você tem uma ONG, você tem uma recepção de algum lugar, que você atende pessoas, de repente pessoas que vêm da comunidade, vêm com toda aquela atenção por conta daquilo que sofre numa determinada situação de vida, e você, logo na entrada da recepção,
você escolhe cores mais calmas, mais frias, coloca a música mais tranquila, num volume mais baixo, você já começa a submeter essa pessoa para um estado mais calmo. Então, é uma técnica de musicoterapia, né, mas voltada num sentido de acolhimento da pessoa, né, não de aplicação dentro de uma clínica, mas sim de acolhimento, para que essa pessoa estabeleça uma reação mais calma, mais tranquila, para aquilo que ela está vivendo fique para trás e ela entre ao novo daquilo que ela vai receber naquele determinado lugar. Maravilha. Outra pergunta aqui que chegou para mim como a música pode ajudar uma pessoa na depressão? Eu acho que, né, na música na depressão, acho que alguém meio que eu com depressão, respondi, acho que já respondeu, né? Eu já respondi sobre os tratamentos, sobre as memórias, através dessas lembranças, altera então o humor. Também já foi falado isso. Assim, não é uma receita que eu posso dar para você, mas procurar um psicólogo, um psiquiatra, e ele te encaminhar para um musicoterapeuta, aí o musicoterapeuta vai trabalhar com você essa questão, né? Porque não é algo que você faça em casa. A musicoterapia precisa de um profissional te indicando o que você vai fazer. Maravilha. Gente, que papo maravilhoso, que descobertas. Temos ouvintes aí, Cláudio. Pediu para esperar um pouquinho. Enquanto isso, conheça lá o projeto Thalita Cume no oficial.Thalita Cume. É uma ONG. Precisa levar uma palestra lá pra gente. Vamos já mudar esse ambiente, colocar já uma música de bar. Olha só. Projeto Thalita Cume, nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade. Nós estamos na cidade de Campinas. Temos ali Campinas, Sumaré, Campinas, em 2 lugares. Ali a gente oferece, né, atendimento terapêutico, atendimento jurídico, oficinas terapêuticas, curso de capacitação, tudo isso gratuito. Conheça o Thalita Cume, seja um intercessor desse projeto, para que a gente possa ali, eu e essa equipe de mais de 20 voluntárias, possamos continuar com um trabalho lindo de ressignificação, pessoas que estão saindo do ciclo da dor, pessoas que estão saindo de um ambiente de muita dor através de um fortalecimento emocional e muito mais. O trabalho com o Thalita Cume tem sido sensacional. Então, para que possamos continuar com as portas abertas, recebendo mulheres de Campinas e região, ore por nós e também seja um mantenedor do projeto Thalita Cume. Você pode entrar no meu Instagram oficial, Cris Silva, tem um link que vai direto para o site do Thalita Cume para conhecer mais os nossos trabalhos, ou o Cláudio já tinha posto lá também no Instagram, mas o oficial Cris Silva, você tem tanto o site como o Instagram para conhecer. Nós vamos ter, nossa gente já tem, né, aula de crochê, vamos ter libras, tudo isso de forma social para as mulheres que em situação de vulnerabilidade. E quando eu falo que elas estão saindo do campo da dor, são mulheres que estão colocando limite dentro da violência doméstica, mulheres que estão quebrando a repetição de padrão de forma disfuncional e estão gerando vida, ou melhor dizendo, levando vida para os lares. O trabalho lindíssimo, eu costumo dizer que Thalita Cume está sendo a menina dos meus olhos. Então conheço Thalita Cume e vem fazer parte com a gente, sendo um mantenedor, sendo um intercessor, e também se você estiver na região de Campinas, vem, bora lá se juntar a nós e sermos um time de voluntárias. Infelizmente, estamos chegando no término. Tem alguém aí, Cláudio? Tá escrevendo, alguém tá escrevendo. Vamos falar mais sobre, então, a musicoterapia, até esperar essa ouvinte aí que tá nessa participação. Musicoterapia, então, é indicado para a partir de qual idade? 1 ano? E aí não tem limite, né? Tom, enquanto tiver vida. Enquanto tiver com vida, pode... Acho que o limite é 120 anos, que é o limite que Deus determinou para o homem viver, né? Então, mais que isso, não conheço. Muito bom. Agora, fazer uma atividade, né? Você ter essa autonomia, talvez, de fazer essa higienização mental, você me sugeriu, né? Talvez colocar uma música de bar, lembrar das memórias. Essa é uma das técnicas, ou essa é a melhor técnica para hoje você deixar para os nossos ouvintes? Uma técnica de higienização mental, você que está chegando estressado do ambiente, né? Eu tô vindo para São Paulo escutando músicas instrumentais, né? Enfim, mas tem outras técnicas, sugestões para dar para essa mulher, esse homem que chega cansado, estressado, esse adolescente em casa?
Tá, essa eu acho que é uma das principais. A ideia da música instrumental, seja ela clássica ou não, é porque você não vai prestar atenção na letra. Embora você possa vir a fazer isso com uma música, com uma canção, né? Que a música que é cantada chama-se canção. Se você fizer isso com uma canção, provavelmente você vai ter vontade de cantar, você vai ter o entendimento do intelecto do que a música quer dizer. Uma música instrumental, como a parte da linguagem do nosso idioma ou idioma estrangeiro, ela não tem, o que acontece? Você começa a prestar atenção no ambiente, nas notas musicais, na harmonia da música, na melodia. E isso, quando você foca a sua atenção para esses elementos da música, automaticamente, se for uma música calma principalmente, você vai baixar a frequência cardíaca, vai fazer uma higienização mental, sim, porque você vai tirar o foco de tudo que você está vivendo para a música. E aí, quando você consegue fazer isso, automaticamente, aquele estresse, você vai embora. Você pode ver que existem outras técnicas, como de respiração, que faz com que você se acalme. A técnica de meditação também faz isso, né? Então, quando você vai fazer uma escuta ativa, também assim como as outras técnicas, vai fazer com que você perceba o tempo presente. Maravilha. Porque a música é muito interessante. Não sei se vocês aí de casa já pensaram nisso, ou até você mesmo, Cris. O que é o pano de fundo para um artista plástico? É um papel, é uma tela. Qual é o plano de fundo da música? É o tempo. O tempo. É o tempo. O nosso papel para compor a música não é o papel de sulfite, é o tempo. Então, quando você senta, para e fala, vou escutar, vou prestar atenção, você começa a contemplar aquela música na sua totalidade. Gente, você joga fora qualquer outra coisa que você está pensando na hora. Maravilha. Receita para você que chega estressado do serviço, das suas atividades laborais. Pronto, escuta aí, traz esse relaxamento através de uma boa música. Nós estávamos na tela, um ouvinte que está nos acompanhando no Educamente. Estamos chegando já no término do nosso programa, passa muito rápido, mas ela dizendo, sou cristã e amo músicas com relação às músicas românticas ou poéticas, como algumas de Zé Ramalho, aqueles sinônimos, ou mesmo do Carlota, né? Uhum. Do Cartola. O mundo é um moinho. Aquela do Daniel, a irmã gosta do Daniel, tocando em frente, dentre outras desse gênero, né? Como fica? É possível que sejam boas? Quando digo boas, é no sentido de não ter um impacto negativo. Boa pergunta. Tem gente que gosta daquele sertanejo raiz. Meu esposo gosta, viu, Tom? Daquele sertanejo aqui. Não sei se chama como sertanejo, aquele raiz que sim. Ele falou, lembro muito dos meus tios de tipo Minas. Tipo Tonico Tinoco. Isso, exatamente. O filho da porteira, o menino da porteira. Ai, dá pra cortar? É ao vivo, né? Menino da Porteira, ele gosta dessas músicas também. Também é uma das... Como que é isso? Nossa ouvinte parece que tem esse mesmo gosto. Às vezes eu gostaria de poder responder as coisas de uma forma tão simples. Não, irmã, não tem problema. Pode não. escutar Daniel. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Ele falou político. Pode ter liberdade. É que assim, existe um mal que assola nosso mundo há muitos anos atrás, que começou chamado iluminismo. O que é o iluminismo? É tratar o homem como centro do universo. E o que era o centro do universo no consciente coletivo antes? Deus. Deus era o centro do universo. O iluminismo vem com a ideia de você se desvencilhar da religião, de Deus, e traz o homem como centro. Quando você traz o homem como centro e você produz arte, música, filme, artes plásticas ou qualquer outra manifestação cultural, artística, você elimina o nosso objeto de fé, a nossa crença, o nosso Pai, que é Deus. Então você pode, aparentemente, ouvir algo que está falando de um romance, de uma coisa que
aparentemente é boa, mas ela não está te apontando para Deus. E aí assim, é muito sério, porque eu falo ainda com temor, porque assim, isso talvez daria um programa inteiro ou até mais. Mas assim, se você ficar só focado no desenvolvimento de um relacionamento de homem e de mulher e colocar isso numa música romântico, você está pensando em Deus no quê? Aquilo está te evoluindo como ser humano, né? Então, você cantando uma música caipira raiz, que vai falar de um sofrimento e tudo mais, e nessa música, ela aponta que o sofrimento faz parte, que a gente precisa superar, ter fé em Deus e para Deus tudo tem um propósito. Provavelmente não. Ela vai tratar o sofrimento como algo injusto que você está passando. E aí, aquele que é crente, que crê que até que existem injustiças no mundo, mas Deus, quando você tem Deus como Pai, você sofre algumas coisas por permissão de Deus para uma finalidade. Então aí cai por terra a ideia de justiça. Então é delicado porque algo às vezes parece bom, mas está te matando. É verdade, você falou uma coisa. Eu também escutava muito Zé Ramalho. Zé Ramalho estava, era um dos, enfim, das músicas que... E quando eu ouço agora qualquer música, abre memórias que eu não quero que sejam abertas, né? E não sintoniza com Deus, diferente, né? A partir do momento que eu escolhi ser essa adoradora, né? A cada dia, né? Buscando isso, então é só músicas cristãs mesmo que me leva a adorar. Estou no carro adorando a Deus, estou com o fone de ouvido adorando a Deus. E é diferente quando eu coloco um Zé Ramalho, ou eu escuto, estou num ambiente que começou Zé Ramalho, não me conecta com o Criador, não com conecta. Deus, né? Acessa o campo de alma. A alma, que são as lembranças. Na alma, né? A psique. Então, são músicas que... Escolher músicas que edificam e que nos conectam. Eu vou dar um mais exemplo, espiritual. Eu vou dar um exemplo, Cris, né? Respondendo à pergunta da moça. Tem uma música do Alceu Valença. Alceu Valença, que eu estava também bastante. Tu vês. Lembra aquela? Isso. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Fazia parte do repertório também. É isso mesmo. Essa música está falando do Apocalipse, da volta de Cristo. Às vezes as pessoas que escutam ela, muitas vezes nem são cristãs, e essa música está falando literalmente de Jesus. Essa música aponta para Deus. Mas será que a música do Daniel está apontando para Deus? Será que ela está apontando para uma forma sadia de amor? E que memórias, né? O que está mexendo emocionalmente? Porque quando alguém fala assim, você é tudo para mim, não, peraí. Quem que tem que ser tudo para Deus? É tudo para mim. Você pode amar a tua esposa e falar, você é importante, você é o amor da minha vida, mas se você fala, você é tudo para mim, você está desconectando Deus da equação. Por isso que é complicado, porque tem coisas que parecem boas. São escolhas mesmo, né? É ter esse filtro, né? Boas composições, como você disse agora, essa composição. Então é escolher mesmo, é ter esse discernimento e vai ser bênção. Último recado aqui, estava aí na tela e nós vamos... vai terminando. Boa tarde, o programa de hoje está maravilhoso. Cadê as palminhas, Cláudio? Ai, Cláudio, olha só. Que música seria interessante se eu ouvir durante a gestação? Bom. Vamos então finalizar. Nós já estamos passando já horário. 16 horas e 7 minutos, com uma hora voa. O bate-papo tá maravilhoso. Então vamos encerrar com essa resposta e também com as suas redes sociais, contato, o pessoal te procurar, enfim. Muito bom, muito bom. Então, assim, não posso te dizer uma música específica, minha irmã, porque cada um tem uma cultura, tem um gosto pessoal. Mas você pensar em músicas que trazem calma para você, vai trazer calma para o seu bebê. Então, acho que a maior dica que eu posso te dar é isso. Aquilo que entrar no teu ouvido que vai te fazer bem, se você partilha da nossa fé, então procure músicas que não agridam a nossa fé, que te trazem calma. Muito bom, boa. E as suas redes sociais, contato, fica à vontade. Muito bem, eu tenho 2 redes sociais, né? A principal que eu uso é a Escola.arpa de Davi, que é o meu projeto, que eu tenho uma escola de música voltada para o ensino cristão. E aí eu
Neste mês de abril, agora eu vou estar abrindo um polo lá na Genuína de São Paulo, corrigindo, Genuína São Paulo. É verdade. É tão costume falar o bairro, né? É. Então, aí nós vamos estar funcionando lá de terça e quarta-feira e as inscrições já vão começar a abrir agora na semana que vem. Então, você pode me encontrar então em escola.arpa de Davi. E aí posso deixar o telefone também? Por favor, a pessoa vai te ligar. Se você quiser entrar em contato comigo, o telefone da escola é o 11 98529 6395. Repito, 11 98529 6395. É isso aí, estamos chegando. Aliás, chegamos no término de mais um programa Educamente. Espero vocês terça-feira que vem. Nós vamos receber uma psicóloga aqui de São Paulo, uma convidada especial. Vamos falar de alguns transtornos emocionais e sugestões para sair desse transtorno emocional. Enfim, fique comigo todas as terças-feiras a partir das 15 horas. Anote na agenda e esteja pontualmente, ok? Conhecimento que cura e transformação que acolhe. Ficamos por aqui, Educamente. Até terça-feira. Tchau, tchau!